Olá, boa tarde pessoal, aqui é o professor Edson. A gente vai estar iniciando conteúdo a respeito do terceiro colegial, né? Dando continuidade, fazendo uma espécie de revisão também a respeito do imperialismo do século XIX, que foi, né, determinante para a Primeira Guerra Mundial ali entre os anos de 1914 e 1918. Então a gente vai verificar alguns pontos que a gente já dialogou em sala de aula e também refletir um pouco, né, sobre as principais consequências. Então, o século XIX, né, teve vários fatores, várias ações, várias coisas que ocorreram que somadas acabaram, né, iniciando ali a Primeira Guerra Mundial. A gente fala em imperialismo, né? Lá no dicionário Aurélio a gente tem uma definição bem bacana do que significa, né? Imperialismo é uma política de expansão e domínio territorial ou econômico de uma nação sobre outra, né? Nós mencionamos sempre, né, os Estados Unidos. Atualmente a gente falou muito da Inglaterra, né? Durante a sua hegemonia mundial, né? Termina a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra fica para trás e os Estados Unidos assumem o posto dela. E a gente vai falar então a respeito dessas principais ações. A gente vai ter então, durante o final do século XIX, a unificação da Alemanha e depois a unificação da Itália, né? Então o que isso significa? Eram governos, eram reinos descentralizados, não tinha uma organização mais centralizada, né, político-administrativa. Então, com a unificação, ela ficou mais forte, elas ficaram, né, mais fortes politicamente. E com isso, iriam buscar posteriormente uma força, né, um fortalecimento econômico. Então, a unificação da Itália, né, no território italiano, e a unificação da Alemanha, no território alemão, né, lembrando que uma não se unificou com a outra, foram unificações, cada um em um momento distinto. Ajudou a fortalecê-los politicamente. E ambas, tanto a Itália quanto a Alemanha, vão buscar no cenário político, né, europeu ali, competir com as grandes potências, que no século XIX eram Inglaterra e França. Segundo ponto, a gente vai ter ali o chamado revanchismo francês. O que foi o revanchismo francês? Foi uma guerra, né, entre Alemanha e França, né, chamada Guerra Franco-Prussiana, na qual disputaram territórios importantes. E a gente vai ver que a Alemanha vai ser a grande vencedora e vai ficar ali com um território chamado território de Alsácia e Lorena, né? Por que esses territórios eram importantes? Porque tinham matéria-prima, muita matéria-prima, principalmente minério de ferro ali para o desenvolvimento industrial alemão. A Alemanha já tinha se unificado, poder político, precisava agora do poder econômico. Essa conquista dessa área de Alsácia-Lorena, região francesa, foi muito importante então para competir ali, tentar, né, ficar pau a pau ali com a Inglaterra, tá? Não vai conseguir, a Inglaterra, né, um pouquinho acima ali, mas queria ser competitivo. França, logicamente, não vai ficar muito bem. Por quê? Porque perde território importante para sua economia, né? A questão da industrialização estava muito bem, né, competindo ali com a Inglaterra, vai perder um território muito importante. Então vai dar início ao que a gente chama de revanchismo francês. Os franceses vão ficar engasgados, né, com aquele entalado na garganta, não vão ver a hora de recuperar esses territórios, né, e impor uma revanche sobre os alemães. Então, segundo ponto, o revanchismo francês. Lembrando que várias coisas serão somadas e lá no final das contas um acender de fósforos vai explodir tudo e vai dar início ao primeiro conflito bélico mundial. Terceiro ponto, a gente vai ter ali a chamada Partilha da África, né? Nós tivemos uma reunião na Alemanha chamada Conferência de Berlim, na qual as grandes potências vão cada um pegar um pedaço, uma fatia do continente africano, de olho nas riquezas, né, nas matérias-primas. Lembrando o que vai motivar essa política imperialista no final do século XIX. A falta de matérias-primas no próprio território. Então vai liderar, né, uma busca por novas riquezas, matérias-primas fora dos seus horizontes, tá?
Então, Conferência de Berlim, que vai ser essa partilha da África, né? A gente vai ter uma divisão não muito justa, até porque Inglaterra e França serão as maiores beneficiadas. A Alemanha, que visava uma expansão territorial bacana, vai ficar a ver navios, né? Vai ficar muito insatisfeita com essa divisão e vai ficar com aquilo entalado ali na garganta também, né? Então essa partilha da África vai ser um dos motivos também por início da Primeira Guerra Mundial depois, tá? Não foi uma divisão muito justa. Outro ponto importante para a gente comentar a respeito da corrida armamentista. Então todas as grandes potências não viam com bons olhos, né, os principais adversários, os principais inimigos. Então o outro país ia lá, se armava de forma bacana, né, uma organização bélica, militar muito boa. Então todos começaram a se mobilizar, a produzir, né, armamentos, todos começaram a explorar de forma mais uniforme essa parte bélica, para não ficar atrás dos inimigos. E nós vamos ver, né, uma parte muito explícita nisso, a formação das alianças, né? A gente vai ter a Tríplice Entente, né, ali com a Rússia, com a Inglaterra, com a França. A gente vai ver ali a parte da Tríplice Aliança com a Alemanha, com a Itália, com o Império Austro-Húngaro, né? A gente vai ter o Império Turco-Otomano também depois. Então, essa formação de alianças, essa busca de alianças militares e políticas já era se preparando para um possível embate bélico posteriormente, né? A gente costuma falar na sala de aula, né, que imagina uma sala cheia de pólvora, né? Basta um simples acender de fósforos já manda tudo para o ar. Então era mais ou menos essa tensão geopolítica que estávamos encarando ali final do século XIX e início do século XX. Lembrando que final do século XIX ali a gente tem um período também chamado, né, de paz armada. Paz armada, por quê? Porque estava todo mundo muito tenso, todo mundo se preparando para uma possível guerra, mas não havia guerra, tá? Então, paz por não haver de fato, né, ninguém chegar às vias de fato, e armada porque todo mundo se armando literalmente até os dentes, se preparando para um embate nunca antes visto. Então, nós costumamos falar que a Primeira Guerra Mundial, né, tem os dois pontos, né? O ponto implícito, geralmente nós comentamos, né, que foram essa soma de vários fatores, que foram todas essas ações que a gente geralmente generaliza, né, resume falando que são ações imperialistas. E o segundo ponto a gente fala que foi o ponto explícito, qual foi o fato que marca o início da Primeira Guerra. A gente geralmente, né, vê nos livros didáticos aí mencionando, né, o assassinato do Francisco, né, Ferdinando, o arquiduque austro-húngaro Francisco Ferdinando, que vai dar início a uma série de ações geopolíticas no cenário europeu principalmente. Nós continuamos aí no segundo vídeo.